Qual é a maior riqueza do nosso país? Nossa fauna, nossa flora, nossas praias, nossos minerais? Olha, tudo isso é sem dúvida um grande patrimônio. Mas hoje a gente vai falar aqui do nosso maior tesouro, que é o povo brasileiro. Nossa riqueza está na cultura, em todo o conhecimento produzido aqui, nesse solo, durante tanto tempo. Os portugueses chegaram no Brasil há 521 anos, mas tinha muita gente que já morava aqui antes e que já tinha um jeito próprio de produzir alimentos, organizar a vida em grupo, festejar. Podemos dizer que os indígenas são os nossos primeiros povos tradicionais. Até hoje, esses povos e comunidades, não só os indígenas, mas também os quilombolas, caiçaras, benzedeiros, pescadores artesanais e tantos outros, guardam saberes ancestrais e muitos desses saberes estão presentes no dia a dia dos brasileiros em todas as regiões. Mas afinal, como definir os povos e comunidades tradicionais do nosso país? Fica com a gente que esse é o tema do Todos Um, o novo podcast do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Bom, aqui no Brasil existe um decreto, o Decreto 6040 de 2007, que criou a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e que traz essa definição. Quem explica é o secretário adjunto da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ezequiel Roque do Espírito Santo. O Brasil é um país lindo e maravilhoso porque você vê uma cultura diversificada, você vê um patrimônio material e imaterial enorme, que é a herança dessas comunidades tradicionais. São grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tal e que eles possuem em si uma forma própria de organização social e que usam e ocupam um território próprio, né, com recursos naturais e as suas condições produtivas, religiosas, sociais e ancestrais. E isso tudo é importante demais na criação de uma cultura, né? Esse é o povo brasileiro, né? O povo brasileiro é essa mistura étnica tão forte, tão bonita e tão peculiar da nação brasileira, e isso só existe porque nós temos essas comunidades tradicionais. Os povos e comunidades tradicionais reconhecidos no Brasil estão divididos em 28 grupos. De acordo com o CadÚnico, que é o Cadastro Geral de Programas Sociais do Governo Federal, existem cerca de 3 milhões de pessoas que se autodeclaram membros dessas comunidades. Esse número, na verdade, é maior porque muitos moradores não se inscreveram no cadastro. Mas, independente dos números oficiais, o certo é que a influência desses brasileiros na cultura nacional é enorme. O secretário adjunto Ezequiel acredita que o costume de compartilhar e de ser solidário é um dos mais presentes. Há uma comunhão muito grande. Eles dividem as roças que são comunitárias, eles dividem os alimentos para que toda a comunidade seja beneficiada. Isso tudo é uma contribuição que acaba afetando na cultura, na forma de convivência que as comunidades tradicionais têm dado para a nossa nação brasileira. Na Chapada dos Veadeiros, bem no coração do Brasil, mora o povo tradicional Calunga, que se formou há quase 300 anos em Goiás. Cirilo dos Santos Rosa nasceu e se criou na comunidade do Engenho, que fica na cidade de Cavalcante. Ele conta pra gente um pouco dessa história. Na época dos escravos, né? Os escravos fugitivos das senzalas, que trabalhavam junto com os índios. E aí, nas fugas, eles fugiam. Os índios fugiam junto com os escravos, que era recente, com os africanos, que era recente chegado, né? Os índios foram os primeiros escravizados, né? Tanto é que tem índio, mistura de índio nas comunidades quilombolas, tem mistura de quilombola, de africano misturado nas aldeias indígenas. Foi dessa época da escravidão, né? Que
Tanto é que os índios tratam nós como irmão deles, né? É muito tempo de história, é muito tempo vivendo nesse território. Essa é uma característica dos povos tradicionais. Ao longo do tempo foram criando formas de viver e de produzir nos territórios deles. E você lembra o que o secretário Ezequiel falou antes sobre o costume de compartilhar tudo entre os membros da comunidade? Pois é, o Cirilo mostra como isso funciona na prática com os calungas na comunidade do Engenho. Cada um tem um lugarzinho de plantar, mas é coletivo. Por que o terreno coletivo? É porque assim, a terra é da associação, né? Todo mundo pertence à associação, todos os calungas, né? E a terra não é igual, ela não é um terreno tudo de uma natureza só, tem várias naturezas, lugar tem água, outro lugar não tem água. Por isso, por razão de ser coletivo, que não é nem só aqui, é no Brasil inteiro, o quilombo no Brasil inteiro. É coletivo. Que exemplo bacana esse dos calunga. Esse cuidado todo com os recursos naturais e o uso coletivo dos recursos a gente encontra nas diversas comunidades tradicionais pelo Brasil afora. O secretário adjunto Ezequiel destaca a importância desses povos na preservação do meio ambiente. Eu entendo de uma forma muito clara que a maior importância das comunidades tradicionais, para a nossa sociedade como um todo, para o Brasil, é a preservação do meio ambiente. Você imagina uma comunidade indígena, um povo indígena. Quando a comunidade indígena ela está numa localidade, você pode perceber que normalmente aquela área ela é uma área mais preservada ecologicamente, porque eles usam o meio ambiente para a sua sobrevivência. Toda essa beleza que é a vida em comunidade dos povos tradicionais merece e deve ser preservada. Mas num país do tamanho do Brasil, muitas vezes esses povos têm dificuldade de se sustentar e de manter as tradições nos territórios deles e acabam deixando a vida em comunidade e migrando para cidades maiores. Para garantir os meios de permanência dessas populações nos seus locais de origem, a Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial trabalha em conjunto com diversos ministérios e órgãos do governo federal, entre eles a Fundação Cultural Palmares e a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. É o que conta o secretário adjunto Ezequiel Roque do Espírito Santo. O Estado deve garantir a elas o gozo, as condições de igualdade, o direito de oportunidade que a legislação nacional garante, né? Direitos sociais, econômicos, culturais, o respeito à sua identidade cultural. Isso é o respeito que deve ser dado por parte do Estado e é o direito que essa comunidade tem de ser respeitada. Uma das soluções que o governo federal vem trabalhando é incentivar a geração de emprego e renda nas comunidades tradicionais. Isso tem sido feito de diversas formas, com apoio técnico e capacitação, com recursos financeiros e com ações para regularizar os territórios onde os povos vivem e produzem. O governo federal também atende essas populações com programas sociais que ajudam a diminuir as desigualdades, como o Auxílio Brasil, por exemplo. Mas o secretário adjunto Ezequiel afirma que o objetivo principal é promover a autonomia e o desenvolvimento das comunidades. Ninguém quer viver de auxílio por parte do governo. As pessoas querem produzir, as pessoas querem ter dignidade. E eu entendo que a grande demanda é nós darmos condições para que essas comunidades tradicionais produzam, tanto com financiamento como apoio técnico, como trabalhando em alguns casos a regularização fundiária. Então, você dá a condição de vida para essa comunidade, para eles estarem dentro do seu território. Esse é, sem dúvida, um grande desafio para o Brasil. Mas o governo federal está trabalhando junto com os povos tradicionais para vencer esse desafio. E se você que está aí escutando a gente faz parte de alguma dessas comunidades, saiba que existem espaços onde o seu povo pode ser ouvido e discutir soluções. O Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais e o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial estão ligados à Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. São locais de diálogo onde a sociedade civil se reúne para debater e garantir seus direitos.
Você também pode denunciar qualquer situação de preconceito ou discriminação pelo Disque 100 da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Os povos tradicionais merecem e exigem respeito. Não é mesmo, secretário? Vamos valorizar nossas comunidades tradicionais, vamos valorizar nossa cultura brasileira, porque o nosso país é um país lindo, é um povo que merece ser respeitado e que tem muito a contribuir para todas as nações do mundo, para todo mundo. E antes de terminar, atenção para a nossa agenda. Dos dias 7 a 11 de fevereiro, acontece a Semana de Valorização dos Povos e Comunidades Tradicionais, com o lançamento de diversas ações para essa população. Você confere todos os detalhes no site gov.br/MDH. Acompanhe as novidades também pela hashtag Eu Sou o Povo Brasileiro. Esse foi o Todos Um, com sonoplastia de José Maria Pardal. Eu sou Ana Pimenta e me despeço por aqui. Até a próxima!